E o Lula quer que indiquem amigos do Hamas. Ele não é exatamente amigo do Hamas, ou ele não tem no entorno dele amigos do Hamas. Então a gente pode fazer uma lista enorme aqui, Ana. Pois é, eu queria aproveitar esse assunto, né, que nós estamos falando, dos militantes da esquerda pelo mundo. O nosso querido Rodrigo Constantino escreveu um artigo espetacular na revista Oeste. Eu sei que ainda não estamos na resenha cultural, mas eu queria pedir que o Consta falasse um pouco sobre esse livro do Matias Desetti, A Psicologia do Totalitarismo, que eu acho que encaixa muito nisso que nós estamos falando. Vou ler só um trechinho aqui do brilhante artigo do Consta. A emergência de um novo totalitarismo, não mais liderado por extravagantes como Stalin, Adolf Hitler, mas por burocratas e tecnocratas enfadonhos. A psicologia das massas explica em boa parte isso. A formação de uma massa é, em essência, uma espécie de hipnose de grupo que destrói a autoconsciência ética dos indivíduos e rouba-lhes a capacidade de pensar criticamente. O sujeito ideal do regime totalitário não é o nazista convicto ou o comunista fanático, e sim pessoas para quem a distinção entre fato e ficção e a distinção entre verdadeiro e falso já não existem mais. Consta, vou jogar essa bola para você, porque brilhante o artigo, já comprei o livro também, e tem tudo a ver com o que nós estamos vendo hoje. Muito importante, muito obrigado pelo elogio, Ana, que bom que você gostou. Exatamente, o autor, né, que é obviamente da área de psicologia, ele bebeu muito do livro A Origem do Totalitarismo, da Hannah Arendt, e do Le Bon. O Gustave Le Bon, ele tem um clássico sobre formação de massas, né, psicologia das massas, é um livrinho pequenininho, em inglês, chamado The Crowds, né, e mostra exatamente como é que forma esse movimento de manada. Eu comecei a estudar isso muito lá atrás, por conta de mercado financeiro. E veja que coisa, né? O livro já é pós-pandemia, então ele consegue traçar um paralelo perfeito com essa tecnocracia globalista, com essa coisa de o próprio cidadão amedrontado demandando cada vez mais controle, e o Estado atropelando as liberdades mais básicas, e você criando essa mentalidade binária, nós contra eles, sempre precisa, né, de uma teoria conspiratória, de criar os negacionistas ou os judeus, né, que estão ameaçando alguma coisa nossa, sempre ali com uma frustração, com um clima de ansiedade flutuante, né, que você não consegue identificar muito bem a causa, mas você precisa do bode expiatório, você precisa de um objeto concreto para poder unir todos esses, né, e massacrar aquele inimigo comum, achando que assim você vai viver em paz ou vai se libertar dessa frustração coletiva. Então, os judeus estão preenchendo exatamente esse papel, uma vez mais, porque nada disso é novo. Os protocolos do sábio de Sião, que o czar Nicolau usou para espalhar antissemitismo na Rússia, que Hitler conhecia de cor e salteado e bebeu disso junto com Joseph Goebbels para fazer a campanha nazista. Então a gente está vendo a emergência disso tudo de novo. E tem um paralelo nesse livro muito interessante com a questão da pandemia. E veja, talvez não seja coincidência, né? Eram os mesmos que estavam ali, de alguma forma, querendo já, né, criar uma subcategoria de cidadania, né? Os intocáveis, os negacionistas, aqueles que são párias, não vão participar do convívio da sociedade porque não tomaram a 8ª dose da vacina, ou ousam questionar o Dr. Fauci. É o mesmo tipo de personalidade, né, amedrontada e com raiva, e ansiosa e frustrada, que acaba, de alguma forma, embarcando nessa de demonizar o grupo comum dos judeus, uma vez mais na história, né, para poder criar uma causa, canalizar, digamos assim, essa energia destrutiva típica de psicologia das massas. A gente está vendo um fenômeno psicológico um tanto conhecido, Ana, uma vez mais acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. E que se esconde na cortina do discurso da paz, né? O cessar-fogo, o apaziguamento, como se isso fosse possível com o Hamas. Não haverá paz com o Hamas, nós precisamos repisar isso o tempo inteiro, né? A causa palestina legítima, ela está sendo usada como escudo, como cortina por covardes,
por bárbaros, e o que nós vemos, e o Brasil se prestou a esse papel, me desculpe até por estar complementando aqui, Rodrigo, é justamente esse apaziguamento. Não há cessar-fogo possível com alguém que quer a sua não existência, que quer a aniquilação de um povo. É uma luta pela sobrevivência. Então é uma insanidade, para usar a palavra que o PT, que o Lula tanto gosta, é uma insanidade falar em cessar-fogo neste momento, porque o cessar-fogo fará com que o Hamas dobre a aposta. E eles têm mais de 200 civis sequestrados. Não, concordo 100%. Cessar-fogo hoje é querer o extermínio de judeus e de Israel. Mas eu acho interessante você ter trazido isso, porque com o benefício do retrospecto, Silvio, muita gente olha, foi a pergunta que eu fiz na minha fala inicial, como pôde acontecer o Holocausto? Porque eles acham, né, que o Hitler, o nazismo, o nacionalsocialismo se vendeu como algo maligno. Toda ideologia coletivista totalitária, toda, e isso vale para os corona lovers na pandemia, que demonizavam qualquer grupo que ousasse questionar como negacionista, que merece ser pária ou até morrer. Veja agora como tem veículo de comunicação dando a chamada da morte de uma atriz querida, famosa e tudo. Por quê? Porque conseguiram pescar alguma coisa de ela não quis tomar a vacina. Elisângela, claro. Então é um negócio tão louco que estamos vendo, tão louco. Você desumaniza o outro. E todas as ideologias nefastas, coletivistas que perpetraram o mal, comunismo, fascismo, socialismo nacional, socialismo, corona lovers na pandemia, todas, sem exceção, achavam que estavam defendendo o bem. O bem. Né? Nós precisamos nos livrar desses negacionistas porque eles são perigosos, porque, afinal de contas, eles espalham o vírus. Nós precisamos eliminar os judeus porque eles controlam o mundo, eles são do mal. Todas essas ideologias, os kulaks na Rússia, porque eles são proprietários gananciosos e frios. Eram pequenos proprietários, alguns mal conseguiam sobreviver com a produção, né? Mas eram tratados como... O agronegócio brasileiro é tratado pelo PT hoje e pelo MST. Então, todos eles justificaram matança em escala industrial com base em causas pseudo-nobres. Isso é uma coisa muito importante de ter em mente. Perfeito. E as pessoas precisam ter em mente que Stalin e Hitler, eles se admiravam, né? Um admirava o outro, né? As forças armadas da Alemanha, elas se renasceram, digamos assim, com o apoio do Stalin, né? Acontece que o Stalin, quando o Hitler aparentemente era mais louco do que ele, quando ele finalmente invade a União Soviética, o Stalin tem que tomar uma atitude, e aí ele se aproveita dessa historinha de que combateu o fascismo, né? Combateu o nazismo, quando na verdade ele próprio, se você for olhar o que ele fez, foi muito pior, ou no mesmo nível de selvageria e barbárie, matando muito mais gente. Agora, ele se aproveita, aliás, já indiquei aqui, tem um ótimo livro, Ideologias de Massa, do Flávio Gordon, que explica isso muito bem. O professor Olavo de Carvalho falava sobre isso muito bem também. Então, é uma situação em que a gente sabe muito bem identificar todos os bandidos, eles têm lá essa raiz comum, comunistas, socialistas, fascistas, nazistas, eles estão todos nesse mesmo saco imundo, né, que infelizmente está se apresentando aí nessa luta por um governo mundial, com esse califado aí tentando, momentaneamente, né, esse é o outro livro que eu já indiquei aqui, do professor Olavo de Carvalho, os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, também fala muito sobre isso, sobre essa aliança temporária, né, entre os fundamentalistas islâmicos e os comunistas, e os socialistas e os globalistas. Aí depois eles vão se entender. Tem gente que diz que tem gente ligada ao califado que diz que quando esse bloco chinês-russo aí tomar o poder, que eles vão precisar de uma alma e que o mundo islâmico tem que oferecer essa alma a eles. Mas bom, estamos nitidamente entre o bem e o mal, com bodes expiatórios aí. A gente tem os bodes expiatórios aqui do Brasil também, né? Guardadas as devidas proporções, claro. Diga, Ana. Antes de você passar para a próxima pauta, eu queria, então, né, diante dessa aula de história que todos vocês deram, né, essas reflexões todas, esses alertas, né, que sempre estamos falando aqui, eu queria pedir o apoio das pessoas para este programa, porque esse tipo de papo, esse tipo de conversa
você não encontra por aí, porque quando você mostra a história, o que aconteceu na história, e que o mal se traveste ao longo das páginas da humanidade e volta, basta conhecer o passado, conhecer a história, que, como Lacombe disse, você identifica, a genética é a mesma, eles bebem da mesma fonte. Por isso que eu sei que não estava no nosso script a gente pedir esse apoio agora, mas não, eu ia pedir agora, vamos embora. Esse tipo de papo você não vê por aí. Hoje a gente abre as páginas dos jornais, as redes sociais. Primeiro que a gente só vê aquela notícia distorcida, aquela notícia que não tem contexto. Hoje, notícias carregadas de antissemitismo, de ódio, de raiva, de falácias, de narrativas. E aqui nós vamos dar o contexto todo sem achar que a nossa audiência sabe mais, sabe menos. Muito pelo contrário, nós estamos no mesmo patamar de discussão para a gente poder entender que, conhecendo a história, conhecendo os livros, conhecendo o mal lá atrás, nós vamos entender que ele se traveste, ele coloca a carinha de democracia, defesa da liberdade, mas ele volta com as mesmas entranhas demoníacas. E o que hoje nós estamos vendo, né, o nosso programa, um dos poucos que discute isso junto com o Sem Filtro, é exatamente mostrar o que de fato é: demônios. Demônios. É simplesmente isso, não tem como dourar a pílula. São demônios que querem dizimar um povo. Então, peço o apoio de vocês, porque esse programa se mantém de pé com vocês aí do outro lado. E, mais uma vez, muito obrigada. Semana passada batemos outro recorde de apoiadores. E é isso. Todo domingo a gente tem o maior prazer de sentar aqui e conversar com vocês aí do outro lado. Por isso está aí na tela que você está falando. Por isso tem esse endereço de acesso aí para o apoio. Quem falou? Desculpa. Eu falei. Ana, em cima do que você está falando, só um complemento. É exatamente isso, né? Porque um homem, um país, o mundo que não conhece o seu passado está fadado a repeti-lo, né? Edmund Burke. Agora, o que acontece? Em 1940, lá, nos dias escuros, tão escuros quanto os dias de hoje, o Churchill, quando foi confrontado justamente sobre uma espécie de busca da paz, vamos buscar um apaziguamento com tudo que está acontecendo na Alemanha, né, com tudo que já tinha acontecido na Áustria, né, na região dos Sudetos, Tchecoslováquia, ele disse o seguinte: o que nos interessa agora é a vitória, porque não há equidade possível entre a barbárie e a civilização. Não há equidade possível. Não há como colocá-los no mesmo piso. É a vitória. Né? E aí ele até faz aquela analogia tão conhecida do crocodilo, que quem busca o apaziguamento é quem alimenta o crocodilo na esperança de ser o último a ser devorado.